Você já reparou como o silêncio de alguém pode ser mais ensurdecedor que qualquer grito? Não é a resposta agressiva que desmonta o outro, é a falta dela. Quando uma pessoa acostumada a te ver reagir, discutir, tentar se explicar, de repente encontra o vazio absoluto, algo dentro dela quebra. A ausência não anunciada causa um colapso emocional, porque não há como prever, muito menos controlar. A retirada inesperada cria um buraco onde antes existia previsibilidade. A mente, que sempre teve alguma certeza, mesmo que fosse a certeza da sua dor, agora se perde em hipóteses. A ausência desorganiza porque remove o centro do palco e deixa quem feriu encarando apenas a própria sombra. E o mais cruel, ela nem percebe o momento exato em que você decidiu sair. Não há nada mais perturbador para quem sempre esperou reação do que o silêncio firme de quem não precisa mais provar nada. Essa ausência não vem com explicações, nem com indiretas. Ela simplesmente ocupa todo o espaço. A mente que antes manipulava encontra um campo vazio, onde não há mais botões para apertar. É nesse vácuo que nasce o arrependimento. O silêncio se transforma em um grito mudo que ecoa nas inseguranças do outro. Ele tenta provocar, testar, medir sua reação, mas nada acontece. Você sumiu emocionalmente, e o que antes era jogo, agora é descontrole, porque o silêncio não responde. Ele sentencia. Quem esperava a guerra se depara com a muralha intransponível da sua indiferença. Quando não há sinal, nem resposta, nem insinuação, a mente de quem feriu entra em crise. Começa a se perguntar onde você foi parar, se ainda sente, se ainda se importa. Mas nada vem. E o problema não é apenas a ausência, é o que ela faz com os pensamentos. Eles começam a se embaralhar, a buscar respostas em lembranças distorcidas, em momentos passados, em gestos antigos que agora não significam mais nada. Essa falta de informações corrói, porque quem tinha acesso ao seu mundo interno agora bate em portas fechadas. E cada tentativa fracassada de adivinhar o que se passa em você só aprofunda o desespero. A dúvida vira tormenta e o que era domínio vira perda irreversível. Tudo isso sem uma única palavra. Antes de continuarmos, se você está pronto para dar o próximo passo e aplicar o estoicismo na sua vida de forma prática, eu tenho algo especial para você. No primeiro link que vai estar no comentário fixado, você pode baixar o nosso e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo. Ele vai te ajudar a aprofundar ainda mais sua jornada de transformação e te fornecer ferramentas poderosas para blindar sua mente. Não perca essa chance de mudar sua vida em todos os sentidos agora mesmo e garanta já o seu antes que as unidades se esgotem. Clique agora mesmo no primeiro link do comentário fixado e garanta o seu. E antes de seguirmos, quero te fazer um convite. Continue assistindo até o final, porque nos próximos minutos você vai entender por que o silêncio é a arma mais poderosa contra quem tentou te controlar. E se esse tema faz sentido para você, já se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Aproveita e comenta aqui embaixo com a palavra inabalável, se você está pronto para assumir essa postura de força silenciosa. Quando alguém percebe que não tem mais poder sobre você, não é o orgulho que sangra, é o ego que desmorona. O controle, antes garantido por suas reações previsíveis, agora é um terreno instável. Quem te feriu esperava resistência, drama, cobrança, mas encontrou apenas distância. E essa ausência, diferente do desprezo ruidoso, não oferece abertura para negociação. É a retirada que dói. Não o afastamento físico, mas o encerramento interno. Você não foi embora com raiva, foi com convicção. E essa certeza silenciosa e impenetrável é o castigo mais cruel. Porque não há como lutar contra alguém que não está mais jogando. A pessoa sente que perdeu algo valioso. E o pior, percebe que talvez nunca tenha dado valor enquanto ainda tinha. Você já se deu conta de que a ausência pode ser mais barulhenta do que a presença constante? Quando o outro lado espera uma reação sua e recebe apenas silêncio, nasce um ruído interno impossível de conter. Cada segundo de ausência vai alimentando esse barulho mental que não cessa. As perguntas começam a se multiplicar, as hipóteses se tornam insuportáveis e a mente passa a trabalhar contra o próprio orgulho de quem te feriu. O que antes era simples,
Provocar e esperar sua resposta agora virou uma sequência de pensamentos caóticos. Será que ele desistiu? Ela não sente mais nada? O que aconteceu? Essa confusão mental é um veneno que vai lentamente desestabilizando o controle que antes parecia absoluto. E quanto maior o silêncio, mais intensa a perturbação. A previsibilidade é o combustível de quem gosta de manipular emoções. Saber que o outro irá chorar, gritar, mandar mensagens ou buscar explicações cria uma sensação de domínio. Mas quando esse ciclo é quebrado de forma definitiva, tudo desaba. O choque não está na ausência em si, mas na quebra da lógica emocional estabelecida. O cérebro de quem te feriu não entende o que está acontecendo. Acostumado a assistir seu sofrimento exposto, agora encontra uma tela em branco. Não há publicações, desabafos, nem sequer aquela tentativa velada de mostrar que superou. Não há sinal de vida, e isso assusta, porque quando o previsível some, nasce o pavor do desconhecido. O silêncio não é vazio de mensagem. Pelo contrário, ele carrega a comunicação mais brutal de todas. Você não tem mais lugar aqui. Essa constatação fere com precisão cirúrgica. Não há nada mais doloroso do que perceber que sua presença já não tem importância na vida de quem um dia reagia a tudo. Essa ausência não é teatral, não busca atenção, não é jogada estratégica, é decisão. E justamente por isso, seu impacto é tão devastador. Porque enquanto a pessoa ainda esperava algum sinal de interesse ou de ressentimento, agora percebe que foi excluída sem cerimônia. Não houve aviso, não houve chance de discutir. Houve apenas o fim. Quando você desaparece emocionalmente, não sobra mais ninguém para confrontar. Apenas o próprio reflexo. E este reflexo começa a mostrar as falhas, as ausências, as oportunidades desperdiçadas. A mente de quem te machucou se vê, pela primeira vez, sozinha diante de suas escolhas. É nesse momento que o arrependimento começa a germinar. As lembranças do que foi dito, do que foi feito, de tudo que foi ignorado, voltam com força. Só que agora não há mais o que fazer. O controle se perdeu, a chance evaporou, e o único som que ecoa na mente de quem ficou para trás é o vazio ensurdecedor da ausência definitiva. Existe um poder oculto em simplesmente não reagir. Para quem está acostumado a ver você perder o controle, esse domínio repentino é desconcertante. Não é fuga, não é covardia, é uma decisão firme de não mais desperdiçar energia com quem já não merece sua atenção. E o curioso é que, quanto mais você mantém essa postura, mais o outro se desespera. A mente que sempre dominou a narrativa agora encontra um adversário invisível, sua indiferença. Não há respostas, não há confrontos, não há justificativas. A ausência da sua reação revela uma força que o outro jamais imaginou que você teria. E isso desestabiliza profundamente, pois quebra a ilusão de poder absoluto que alimentava o jogo até então. Sumir não significa desaparecer por impulso, e sim recuar com precisão cirúrgica. É uma retirada consciente, onde você deixa de participar do espetáculo emocional montado para te provocar. Você não some esperando ser procurado. Você some porque já não há mais razão para permanecer. E esse movimento calculado, sereno e absoluto, é o que realmente desarma quem tentou te dominar. A retirada estratégica desmonta o palco. Sem público, o ator não tem mais para quem encenar. As provocações não encontram plateia, os jogos perdem o sentido, e o que sobra é um vazio insuportável. É nesse ponto que a mente de quem te feriu começa a desmoronar. Não há diálogo, não há defesa, não há retorno. Antes você era previsível. Bastava uma pequena provocação para desencadear um turbilhão de reações. Agora, tudo mudou. Sua ausência emocional criou um enigma impossível de decifrar. A pessoa que te machucou não sabe mais o que esperar. Cada tentativa de testar sua paciência cai no vazio. Cada provocação encontra apenas o silêncio. Esse mistério se torna a maior tortura, porque não há nada mais angustiante do que a incerteza. Será que você ainda sente algo? Será que já esqueceu? Será que existe espaço para reconquistar? As perguntas se multiplicam sem encontrar resposta. E o que era controle vira desespero puro. O silêncio virou o enigma impossível de decifrar. Ser previsível dava ao outro uma sensação de segurança.
Agora, essa segurança virou pó. Sua postura firme e silenciosa o transformou em algo incompreensível aos olhos de quem se alimentava da sua fragilidade. E a cada tentativa frustrada de obter qualquer reação, a confusão se aprofunda. Você deixou de ser aquele que cedia, que tentava, que explicava. Hoje, você é um enigma impenetrável. E é exatamente esse enigma que atormenta quem acreditava ter total domínio sobre suas emoções. Porque, no fundo, o verdadeiro castigo não está na raiva, mas na dúvida interminável que o silêncio bem aplicado é capaz de plantar. O ciclo era simples. Alguém te feriu, você reagia, o jogo recomeçava. Cada vez que cedia à provocação, alimentava a ilusão de controle que o outro cultivava. Mas agora, algo mudou. Você quebrou o padrão. Não há mais retorno, não há mais confrontos. O que antes era uma dança previsível, virou um silêncio desconcertante. E quem te machucou já não entende mais as regras. Essa quebra súbita desorienta, porque o ciclo alimentava o ego de quem se sentia no comando. Sem seu sofrimento exposto, a sensação de superioridade começa a ruir. A mente que esperava ver você implorar ou se justificar, agora encontra apenas o vazio absoluto. E esse vazio pesa. Ignorar não é apenas deixar de falar, é estabelecer um julgamento silencioso. O silêncio não é ausência de resposta, é a sentença final de que não existe mais espaço para diálogo. Quem costumava provocar espera um desfecho dramático, talvez um pedido de desculpas ou uma súplica por atenção. Mas encontra o oposto, uma indiferença absoluta que corta mais fundo do que qualquer palavra agressiva. Essa sentença silenciosa gera confusão, porque o outro esperava drama e descontrole emocional, esperava ter acesso à sua dor, e ao perceber que não há mais reação, a angústia toma conta. A falta de confronto não oferece chance de defesa. É um encerramento sem possibilidade de reversão. A filosofia estoica ensina: não temos controle sobre as ações dos outros, mas podemos dominar nossas reações. E é exatamente isso que agora se torna visível. Sua serenidade não é ausência de sentimentos, mas domínio absoluto sobre eles. A muralha estoica que você ergueu não é fria por falta de emoção. É sólida porque você escolheu não ser mais refém dos impulsos. Para quem se alimentava do seu descontrole, encontrar essa muralha emocional é devastador, porque não há como atravessá-la. Não há falhas, não há brechas. A cada tentativa de provocação que fracassa, o desespero aumenta. E a certeza de que perdeu o acesso à sua mente se torna insuportável. O ego de quem te feriu sobrevivia do seu sofrimento exposto. Cada lágrima, cada mensagem enviada, cada justificativa era alimento para essa sensação de poder. Agora, esse alimento desapareceu. O ego entra em colapso porque não há mais o que consumir. Você retirou não apenas a presença física, mas, sobretudo, a oferta emocional. A fome de atenção cresce a cada dia. E o pior castigo não é a sua ausência física, mas a constatação de que sua energia não está mais disponível. Quem antes reinava sobre suas reações, agora vive em um deserto de incerteza. E quanto mais tenta provocar, mais se depara com o abismo frio e silencioso que você construiu. É nesse vazio que o arrependimento verdadeiro começa a se instalar. Há algo ainda mais angustiante do que o distanciamento completo. Estar presente e, mesmo assim, inacessível. Quem antes esperava sua reação, agora te vê por perto, mas não encontra abertura alguma. Você não some fisicamente, não bloqueia, não cria confusão. Está ali vivendo sua vida com naturalidade, enquanto o outro observa de longe, sem conseguir mais atravessar o muro invisível que você ergueu. Essa presença silenciosa incomoda de forma brutal, porque não há mais pontes a serem cruzadas. Não existe mais possibilidade de aproximação. A pessoa tenta buscar brechas, criar situações, gerar encontros casuais, mas nada funciona. É como estar diante de uma porta que parece aberta, mas que, ao se aproximar, revela-se lacrada por dentro. A ausência de reatividade não é apenas proteção, é a mais dura das punições. Quem te feriu esperava ser temido, desejado ou confrontado.
Ao encontrar apenas indiferença genuína, percebe que o jogo terminou. E não foi você quem o encerrou com um ataque, foi com a recusa de participar. A indiferença não oferece margem para resgate. Ela não pede explicações, não exige reparos. Ela apenas existe. Essa ausência de confronto bloqueia qualquer tentativa de manipulação emocional. Sem drama, não há espetáculo. Sem espetáculo, não há plateia. E para quem sempre viveu do conflito, a indiferença é o mais cruel dos castigos. A pessoa sente que perdeu algo valioso, mas já não possui mais o poder de reacender o que destruiu. A mente humana teme o que não consegue decifrar. Antes, você era previsível, sempre buscando entendimento, sempre oferecendo uma chance. Agora, sua neutralidade criou um campo minado de incertezas. O outro observa seu silêncio com desespero, tentando interpretar gestos, falas triviais, pequenas ações. Mas tudo o que encontra é um vazio limpo, sem pistas, sem margens para esperanças. Cada ausência de reação vira uma pergunta sem resposta. Será que ainda pensa em mim? Será que sente algo? Essa incerteza se transforma num peso diário, porque quem antes achava que te conhecia, agora não consegue mais te decifrar. O mistério da sua estabilidade vira um labirinto emocional, onde não há saída. No fundo, a verdadeira dor de quem te perdeu não nasce da sua partida, mas da constatação de que nunca valorizou o que tinha enquanto possuía. Agora, ao ver que não há mais chance de retomar o controle, o peso do arrependimento começa a crescer. As lembranças voltam, não com saudade, mas com culpa. Cada momento onde poderia ter cuidado de você, cada palavra onde poderia ter sido mais sábio, cada escolha onde poderia ter preservado o vínculo, agora assombra quem ficou. Só que não há mais retorno. Você não apenas se afastou, você se blindou. E o mais cruel é que essa barreira foi erguida sem gritos, sem vingança, sem ódio, apenas com firmeza. Normalmente, quando alguém parte, há um momento final, um fechamento dramático, uma última conversa, mesmo que cheia de tensão. Mas quando o fim acontece em silêncio, sem aviso, sem despedida, o impacto é muito maior. A ausência repentina, sem que o outro possa reagir ou sequer tentar argumentar, provoca um colapso psicológico difícil de suportar. Você não gritou, não fez acusações, não lançou indiretas, apenas parou. E essa ausência de fechamento transforma o abandono em um mistério ainda mais doloroso. Quem te feriu não teve a chance de preparar defesas emocionais. A falta de um encerramento formal alimenta a dúvida constante. Por que foi assim? Como não percebi antes? Haveria algo que eu poderia ter feito? A ausência repentina não foi fruto de um impulso de raiva. Ela nasceu de um entendimento maduro e inegociável. Não havia mais por que insistir. Sumir, nesse contexto, não é revidar, mas decidir que o investimento emocional chegou ao fim. É quando você percebe que nenhuma palavra dita agora mudaria o que já foi destruído. Essa decisão, fria e consciente, é o que mais confunde quem foi deixado. Não houve crise, não houve tentativa desesperada de salvar o que não valia mais ser salvo. Apenas a retirada serena, que diz muito mais do que qualquer discurso inflamado. E é justamente essa calma que machuca tanto. Não houve batalha, porque já não havia mais guerra a ser travada. Para quem acreditava ter controle sobre suas emoções, o encerramento seco e absoluto é devastador. Não há argumentos que possam ser usados. Não há desculpas que possam ser oferecidas. O vazio que fica é preenchido apenas pelo peso do que não foi dito. E cada tentativa de imaginar uma abertura futura apenas alimenta o próprio sofrimento. O fato de você não ter deixado brechas amplia ainda mais o impacto. Não há margem para reaproximação, não há espaço para arrependimentos tardios. O encerramento seco não permite reconstrução, apenas obriga o outro a encarar o que perdeu, com a certeza de que nunca mais terá acesso ao que antes parecia garantido. O que mais fere quem te machucou não é o silêncio em si, mas o caráter definitivo que ele carrega. Não há retorno, não há negociação, não há resgate. Sua decisão é inquebrantável, e isso desarma completamente o ego de quem contava com a sua constante disposição em ceder.
A brutalidade não está em um gesto agressivo, mas na firmeza serena do encerramento. E quanto mais o outro tenta encontrar brechas, mais percebe que elas não existem. A ausência de reação vira um muro impossível de escalar. Agora, o que resta são as lembranças de oportunidades desperdiçadas e a angústia de saber que o valor do que foi perdido só se revelou quando já era tarde demais. Há uma virada quase imperceptível no início, mas avassaladora com o passar do tempo. Você deixou de ser vulnerável. Antes, qualquer gesto do outro tinha o poder de abalar suas emoções. Agora é diferente. Não porque não sente mais, mas porque não se permite mais ser conduzido pelo impulso. Essa estabilidade desconcerta quem um dia dominou o jogo emocional. Ver alguém que antes chorava, pedia, insistia e se explicava agora seguir com calma e segurança cria uma dor aguda em quem perdeu o controle. Não há mais espaço para manipulação. Aquele terreno frágil se solidificou, tornando-se impossível de ser penetrado. E o que sobra para o outro é apenas o choque de encarar alguém que não cede mais ao próprio desequilíbrio. A sua mudança não é apenas uma defesa, é uma ameaça direta ao ego de quem sempre acreditou dominar o tabuleiro. A evolução emocional que conquistou não é compreendida por quem ainda vive preso ao ciclo de estímulo e resposta. E é essa incompreensão que machuca. Cada tentativa de testar seus antigos pontos fracos cai no vazio. As antigas armadilhas emocionais agora não surtem efeito. A sua nova postura demonstra que, finalmente, você entendeu o que realmente merece e o que não aceitará mais. Isso destrói a ilusão de superioridade construída pelo outro. O crescimento pessoal que você alcançou desestabiliza porque expõe a própria estagnação de quem ficou parado no tempo. Antes, a previsibilidade dava ao outro segurança. Ele sabia como te provocar, como manipular, como obter reações. Agora sua estabilidade é enigmática. Não há mais padrões. Você não reage ao esperado, não se abala com insinuações, não se envolve em provocações. Tudo isso cria um cenário de confusão mental em quem te perdeu. Cada tentativa frustrada de provocar uma reação faz o outro mergulhar ainda mais na dúvida. Por que ele não cede mais? O que aconteceu? Ele não se importa? Essa incerteza alimenta o desespero. A estabilidade, para quem dominava o caos, é o maior dos mistérios. E a ausência de respostas torna tudo ainda mais sufocante. O estágio final dessa transformação é o mais doloroso para quem te feriu. Perceber que sua força já não depende mais de confrontos, explicações ou demonstrações. Você não busca convencer ninguém da sua mudança. Apenas vive. Sua paz interior se tornou inatingível, não porque se isolou, mas porque não existe mais o desejo de ser compreendido por quem te machucou. Esse nível de força emocional é raro, e justamente por ser tão raro, torna-se insuportável para quem contava com a sua vulnerabilidade. O outro percebe que já não existe nenhuma ponte de acesso à sua emoção. E quanto mais observa sua serenidade inabalável, mais entende, com amargura, que perdeu algo que jamais conseguirá reconquistar. A maioria espera que o fim venha carregado de drama. Gritos, acusações, explicações emocionadas. Quando não há nada disso, o silêncio se torna uma arma cirúrgica. Não porque você o usa para ferir, mas porque ele carrega uma mensagem indiscutível. O fim já aconteceu dentro de você muito antes do afastamento visível. Quem te machucou esperava conflito, porque o conflito manteria a conexão viva, mesmo que de forma disfuncional. Sem esse alimento, o vínculo se dissolve. O silêncio, então, não é vazio, mas recado. Um recado de maturidade, de soberania emocional, de recusa em manter qualquer fragmento da antiga dinâmica. E justamente por ser inesperado, desarma. Neutralidade não é apatia, é presença plena de controle. É ter consciência de tudo o que se passou, mas escolher não mais reagir. Essa postura é mais devastadora do que qualquer ataque emocional. Porque ao contrário da fúria, que ainda demonstra vínculo, a neutralidade expõe o completo esgotamento do interesse. Quem dependia de sua reatividade sente o golpe quando percebe que nem provocações calculadas geram efeito. O ego do outro, alimentado por seus antigos impulsos, começa a definhar.
O silêncio neutraliza a estratégia emocional que sempre funcionou antes. Agora, não há gritos nem lágrimas. Só a constatação fria de que você não se move mais por estímulos externos. Cada ausência de resposta carrega um discurso inteiro. Ao escolher não entrar em discussões, você está declarando: não existe mais você em minha mente. Não há necessidade de se justificar, não há desejo de ser compreendido. Essa postura desconcerta porque subverte toda a lógica do manipulador emocional. Ele espera que você tente provar algo, que peça entendimento, que demonstre ainda ter algo a ser resolvido. Mas quando não encontra sequer tentativa de diálogo, entende, mesmo que tarde, que perdeu o maior trunfo: sua atenção. Não há mais palco, nem plateia, nem espetáculo. Apenas um silêncio que fala alto dentro da própria mente do outro. O mais devastador para quem tentava controlar suas emoções é ver você vivendo normalmente. Sua serenidade, sua rotina tranquila, sua indiferença genuína criam um contraste brutal com o desespero silencioso que o outro sente. E é exatamente essa naturalidade que mais fere. Ver você caminhando, sorrindo, se realizando, sem qualquer demonstração de ressentimento, desmonta por completo o castelo de controle emocional. O que antes era uma luta constante por atenção, agora virou um vazio impossível de preencher. A serenidade com que você segue provoca um colapso interno, porque não há como lutar contra alguém que já não precisa de confronto. E nesse cenário, quem te feriu finalmente entende. Perdeu algo valioso demais para recuperar. Durante muito tempo, a dinâmica era previsível. Afastamento, provocação, reconciliação, nova crise. O ciclo se repetia como um roteiro já decorado por ambos. Cada passo do outro gerava uma reação sua, mantendo o vínculo vivo, mesmo que em conflito constante. Só que dessa vez o roteiro foi rasgado. E não há mais reprise. Quando você quebra o padrão e simplesmente deixa de reagir, o jogo perde o sentido. O outro, acostumado a ver você voltar, insiste nos velhos métodos. Provoca, some, reaparece, mas não encontra retorno. A previsibilidade acabou. Agora não há mais recaídas nem brechas emocionais para serem exploradas. O ciclo tóxico perdeu seu motor principal, sua resposta. A mente de quem te feriu entra em pane. Cada tentativa de reativar a velha dança emocional falha de forma humilhante. Pequenas indiretas, postagens estratégicas, mensagens ambíguas, tudo cai no vazio. Não há mais aquela pessoa previsível do outro lado. Agora existe apenas silêncio, um vazio ensurdecedor. Esse fracasso repetido gera uma confusão crescente. O outro começa a se questionar. Será que perdeu o interesse? Será que nunca significou nada? Será que encontrou alguém melhor? As perguntas atormentam, e quanto mais busca respostas, mais entende que não há mais acesso. A sua ausência não oferece explicações. Oferece apenas o fim. Quando a indiferença é verdadeira, não há tentação de voltar. E quem antes dependia do seu envolvimento, agora encara uma porta trancada. Não por orgulho, não por tática, mas porque não há mais vontade de manter qualquer conexão. A indiferença que você carrega agora é plena, serena, absoluta. Essa indiferença fecha as últimas frestas de esperança de quem brincou com seus sentimentos. Nenhuma desculpa será suficiente, nenhum pedido de perdão terá efeito. A porta não está apenas trancada, ela foi removida. Não há mais caminho de volta. E quem fica do lado de fora começa a sentir o peso daquilo que perdeu, justamente quando não há mais o que fazer. Diferente de afastamentos temporários, onde sempre há um fio de expectativa, a sua ausência agora é definitiva. Você não sumiu esperando ser chamado de volta. Você partiu por escolha, e essa escolha não será revista. Esse corte absoluto é o que desestabiliza por completo o outro lado. Ao perceber que não há sinais, não há recaídas, não há mais disposição sua em reabrir qualquer diálogo, o desespero toma conta. A ausência vira sentença, e a pessoa passa a conviver com a certeza cruel de que tudo o que um dia teve, sua presença, seu carinho, sua energia, agora é apenas memória. E memórias, por mais dolorosas, não podem ser tocadas nem alteradas.
Durante muito tempo, foi você quem buscou manter o elo. As mensagens enviadas, as tentativas de conversas, as justificativas, tudo era uma forma de segurar uma conexão que já estava frágil. Mas agora o papel se inverteu. O que antes era insistência, virou indiferença plena. Não porque você endureceu o coração, mas porque, finalmente, entendeu o próprio valor. Esse salto de comportamento desestrutura quem estava habituado a ser o centro das suas atenções. Aquele que antes observava sua busca constante por validação, agora enfrenta o vazio. A ausência de esforço da sua parte quebra toda a base de controle emocional construída em cima da sua antiga vulnerabilidade. Todos aqueles momentos em que você esteve presente, nos dias bons e ruins, oferecendo apoio, cuidado e dedicação, antes eram ignorados ou subestimados. Hoje tornaram-se lembranças amargas para quem te perdeu. Porque com o tempo, aquilo que parecia obrigação revelou-se como a verdadeira expressão do seu valor. Agora, cada detalhe negligenciado retorna à mente do outro como uma coleção de oportunidades desperdiçadas. O gesto de carinho que foi banalizado, o cuidado diário que não foi reconhecido, a paciência que foi abusada. Tudo isso hoje pesa com força, pois não há mais como reviver ou reconstruir o que já não existe. Aqueles que se acostumaram a serem priorizados dificilmente suportam a sensação de indiferença. Quem brincou com seus sentimentos, acreditando sempre ter espaço para retorno, agora encontra um abismo emocional. E o pior, este abismo não é resultado de vingança ativa, mas de um simples desligamento completo. O desprezo emocional que você aplica não vem carregado de ódio, vem revestido de neutralidade. E justamente por isso fere tanto. Não há confronto, não há acerto de contas, não há drama. Apenas o fim seco de qualquer interesse. O outro sente que perdeu não só o seu afeto, mas também a capacidade de provocar qualquer reação em você. Enquanto você insistia, a sensação de poder do outro era alimentada. Afinal, era você quem tentava manter a relação, mesmo diante de desrespeitos. Isso gerava uma falsa superioridade. Mas quando você deixou de insistir, o castelo desabou. A segurança de estar acima de você evaporou junto com a sua ausência emocional. Agora, a pessoa que se via no controle encara o vazio deixado pela própria negligência. O ego que antes se alimentava da sua carência, agora enfrenta a pior das punições. A constatação de que não tem mais nenhum tipo de influência sobre você. E essa perda, que não foi forçada por conflito, mas conquistada por desapego absoluto, é o verdadeiro castigo que o seu silêncio impôs. No início, dominar as emoções parece impossível. A mente pede respostas, busca reconciliação, suplica por justiça. Mas com o tempo, a prática da disciplina emocional se torna seu maior escudo. Não é que você não sinta mais, é que aprendeu a não ser governado pelo que sente. Essa força interna redefine sua postura diante de quem, um dia, teve domínio sobre suas reações. A disciplina que você construiu não nasce da frieza artificial, mas da compreensão profunda de que não há mais valor em alimentar um jogo destrutivo. E enquanto o outro busca reativar o antigo ciclo emocional, encontra uma muralha sólida, o seu autocontrole. Não há brechas nem impulsos desordenados, apenas um domínio sereno e absoluto. Antes existia o impulso de justificar tudo, explicar dores, esclarecer atitudes, tentar ser entendido. Mas agora, essa necessidade evaporou. Você não precisa mais ser validado. A ausência de explicações confunde profundamente quem sempre se beneficiou do seu desejo de ser compreendido. Sem justificativas, o outro perde o espaço para manipular. Essa ausência de narrativa desmonta as defesas de quem te feriu. As perguntas ficam sem respostas, e não porque você foge delas, mas porque elas simplesmente perderam a relevância. Explicar seria um convite para reabrir portas que você fechou com plena consciência. E quem dependia dessas justificativas agora, enfrenta o silêncio mais desconcertante de todos. O impulso inicial de qualquer pessoa ferida é responder, com raiva, com dor, com cobranças. Mas quando você supera essa fase e aprende a silenciar o próprio instinto de reagir, algo poderoso acontece.
Você recupera a autonomia que havia sido roubada. E essa ausência de impulsos visíveis é o que mais fere quem te perdeu. Cada tentativa de provocar encontra o mesmo cenário, um vazio impenetrável. O silêncio não é passividade, é força crua, porque resistir ao desejo de revidar exige muito mais coragem do que explodir em palavras. A sua nova capacidade de observar, ponderar e não agir impulsivamente é a prova viva do seu crescimento. E isso desmonta por completo quem contava com sua instabilidade. A sua transformação não é apenas interna, ela é visível. Quem te observa hoje vê uma versão que jamais imaginou existir. Antes frágil, hoje sólido. Antes emocionalmente previsível, hoje impenetrável. Essa mudança assusta, porque não há mais qualquer resquício da pessoa que era facilmente manipulável. A imagem que o outro construiu de você foi quebrada. E agora, diante dessa nova versão, ele percebe a real gravidade do que perdeu. Não se trata mais de orgulho ferido, mas da amarga constatação de que perdeu acesso a alguém que finalmente entendeu o próprio valor. E essa versão, serena e inabalável, não aceita mais revisitar antigos papéis. As armas mais comuns de quem manipulava sempre foram as provocações calculadas. Pequenos gestos, mensagens enigmáticas, sumiços estratégicos, tudo meticulosamente planejado para gerar em você aquele velho impulso de responder, de buscar, de implorar. Só que agora essas tentativas são inúteis. Não há mais o mínimo efeito. Cada provocação lançada encontra o mesmo destino, o vazio absoluto. A sua ausência de resposta não é indiferente por descuido, mas por escolha. Quem um dia tinha plena certeza de que bastava um movimento para te abalar, agora percebe que todas as suas jogadas perderam o impacto. A indiferença é a resposta que nunca chega, e é justamente isso que mais desestrutura o outro. A verdadeira humilhação para quem sempre manipulou não é ser ignorado verbalmente, mas continuar tentando, e não encontrar retorno. O outro passa a falar sozinho, lançar indiretas sozinho, encenar sozinho. O palco agora é vazio, sem plateia, sem eco. O silêncio se torna um abismo que devolve apenas a própria voz de quem tenta inutilmente te alcançar. Esse monólogo forçado cria um peso insuportável, porque a ausência de plateia revela de forma nua e crua a solidão emocional de quem perdeu. Antes, cada gesto dele tinha retorno imediato. Hoje, não há nem mesmo um olhar de curiosidade. E o que resta é o desconforto crescente de não saber mais como te atingir. O que mais perturba quem tentou te manipular é observar o contraste gritante entre o caos interno dele e a sua paz. Enquanto a mente do outro se afoga em dúvidas, arrependimentos e frustração, a sua vida segue com naturalidade, equilíbrio e leveza. E é essa diferença que cria a ferida mais profunda. Assistir à sua estabilidade, ver você caminhando com segurança, construindo novos caminhos sem carregar o peso do passado, escancara a completa perda de controle. O outro esperava desespero, esperava ver você implodir em sofrimento. Ao contrário, encontra alguém sereno, pleno e livre. E essa serenidade vira um espelho cruel da própria instabilidade emocional de quem te perdeu. Seu silêncio não apenas encerra o jogo, ele transforma-se num espelho diário. Quem tenta te provocar e não obtém reação, acaba sendo forçado a olhar para si mesmo. E o que enxerga é o reflexo da própria fragilidade, da própria incapacidade de lidar com a perda do domínio. Cada tentativa frustrada de reativar o antigo ciclo apenas evidencia o quanto a dinâmica anterior dependia da sua resposta. Sem o seu envolvimento, o outro é obrigado a encarar o vazio que ele mesmo construiu. E este espelho não perdoa. Mostra sem piedade que todo o poder que pensava ter sobre você sempre foi ilusório. Bastou você deixar de reagir para que tudo desabasse. No passado, o acesso à sua mente era aberto. Bastava um gesto, uma palavra, uma simples provocação para que o outro atravessasse as portas da sua vulnerabilidade. Agora, essa entrada foi definitivamente fechada. A sua mente se tornou uma fortaleza. Não há mais chaves nas mãos de quem um dia usou sua fragilidade como arma de controle. Para quem sempre teve a segurança de manipular suas emoções,
Perceber que perdeu o privilégio de entrar no seu mundo interior é devastador. O mais cruel é que essa tranca não foi colocada durante um confronto, mas no silêncio absoluto da sua decisão de não mais permitir invasões. Quem um dia teve livre acesso, hoje esbarra em muros impenetráveis. Não há dor maior para quem brincou com os sentimentos alheios do que perceber que perdeu algo que parecia garantido. A ausência de acesso ao seu mundo emocional é um vazio impossível de preencher. Antes, cada reação sua validava o poder do outro. Agora ele percebe que não apenas perdeu sua presença física, mas principalmente seu espaço mental. E essa perda é definitiva. Não há mais conversas longas onde tudo era exposto, nem momentos de fragilidade compartilhada. Seu silêncio construiu um bloqueio sólido. Não existe código secreto, pedido de desculpas ou demonstração de arrependimento capaz de abrir essa porta novamente. O que foi perdido é irrecuperável, e essa constatação se torna o maior dos castigos. Arrependimentos tardios sempre chegam acompanhados de um tipo especial de dor. A de perceber o valor de algo somente após tê-lo perdido para sempre. Quem desprezou sua presença constante acreditava que haveria sempre outra chance. Mais uma conversa, mais uma explicação. Essa ilusão se alimentava do seu desejo genuíno de manter o vínculo. Mas quando você fecha o ciclo de vez, sem deixar margens, a mente do outro começa a revisitar cada momento, cada erro, cada negligência. Só que agora, essas reflexões não oferecem aprendizado, mas sim sofrimento. O reconhecimento do que foi perdido não traz cura, apenas a consciência de que não há mais caminho de volta. E essa ferida, ao contrário das demais, não cicatriza. O que antes era afeto disponível se tornou uma distância intransponível. Não por orgulho, mas por preservação. O carinho que um dia existiu agora está guardado em um território inacessível. A pessoa que tanto brincou com sua sensibilidade agora observa, de longe, a solidez dessa nova postura, sem ter mais qualquer poder sobre ela. Essa transformação não apaga a história, mas a reposiciona. O que antes era sofrimento virou aprendizado. O que era insistência virou paz. E a distância que você impôs não é um castigo momentâneo. É uma nova realidade permanente. Quem um dia teve acesso irrestrito a você, agora caminha num deserto emocional, consciente de que jamais terá de volta a chave que perdeu. Existe algo ainda mais perturbador do que o afastamento completo. A sua presença física aliada à ausência emocional. Você segue sua vida, frequenta os mesmos lugares, talvez até mantenha contatos sociais, mas não há mais qualquer conexão acessível ao outro. Para quem te feriu, essa combinação é insuportável. Ver você ali, sem ter qualquer poder sobre suas emoções, cria um vazio inquietante. Essa presença física sem entrega emocional deixa o outro diante de um enigma impossível de decifrar. Como alguém que antes era tão acessível, agora se tornou intocável? A dúvida corrói lentamente. A pessoa vê que não há mais brechas, mesmo estando diante dos seus olhos. E isso transforma a convivência em um constante lembrete do que perdeu. A sua nova postura desperta sentimentos contraditórios. Ao mesmo tempo em que a frieza serena que você exibe provoca arrependimento e dor, ela também gera uma estranha admiração. O controle que você demonstra, a calma diante de situações que antes te desestabilizavam, a leveza com que agora conduz sua vida, tudo isso impressiona. Quem antes te subestimava, agora enxerga uma força que não sabia existir em você. E essa força, justamente por ser silenciosa e natural, intimida. Não há mais fragilidade visível. Não há mais drama. Apenas uma estabilidade que se impõe sem palavras. Essa força tranquila se torna um espelho do que o outro nunca conseguiu desenvolver em si mesmo. Mais do que o distanciamento físico, é o seu afastamento emocional que constrói a verdadeira barreira. O outro pode tentar se aproximar, buscar contato, puxar assuntos triviais, mas percebe logo que não existe mais espaço para reencontro íntimo. Sua mente está blindada, seus sentimentos protegidos. Não há mais risco de recaída. Essa muralha emocional não exige esforço. Ela simplesmente está ali. Sua ausência emocional é firme, constante,
inabalável. Quem um dia soube exatamente como mexer com suas emoções, agora percebe que não existe mais qualquer botão a ser acionado. E essa impotência vai se tornando um castigo diário, porque quanto mais tenta, mais percebe o fim definitivo. Cada lembrança compartilhada, cada gesto de cuidado que um dia existiu, hoje serve apenas como prova do que foi desperdiçado. O passado, que antes poderia ser usado como argumento para a reconciliação, agora atua como obstáculo. Porque tudo o que foi ignorado e desvalorizado se transformou na razão do encerramento irreversível. Agora, o que antes era história virou distância. O outro não tem mais como resgatar o que deixou escapar. Não há mais promessas, pedidos de desculpas ou justificativas que tenham força. O passado não serve mais como ponte. Tornou-se a própria muralha. E quem está do outro lado finalmente compreende que perdeu não só a presença, mas qualquer possibilidade de retorno. Durante muito tempo, sua presença era tida como certa. Mesmo em meio a conflitos, o outro carregava a certeza de que, no fundo, você sempre estaria lá. Agora, essa segurança se desfez. O que antes parecia inabalável virou ausência definitiva. Não há mais o consolo de uma possível reconciliação. Só o vazio concreto do fim. E essa certeza de perda não chega com estardalhaço. Ela se instala aos poucos, à medida que o outro percebe que não há mais pequenos sinais, nenhuma abertura, nenhum indício de que você poderia voltar. A ausência absoluta confirma que o controle acabou. O espaço que você ocupava agora é apenas memória. Memória que se repete na mente do outro, como um lamento constante. O arrependimento verdadeiro quase sempre vem tarde demais. No início, havia uma sensação de domínio, de poder confortável, de acreditar que sua entrega era sinal de fraqueza. Só que agora, quem antes desdenhava da sua constância, começa a enxergar o peso da perda. Cada detalhe que foi ignorado volta à mente com intensidade dolorosa. O carinho dispensado, a paciência demonstrada, as chances oferecidas. Tudo isso agora é revisitado, não como lembranças felizes, mas como provas irrefutáveis de um tesouro emocional que foi desperdiçado. A mente de quem te feriu passa a viver em um ciclo de culpa e angústia, ciente de que nenhuma atitude poderá mais reverter o que foi destruído. O silêncio que você manteve, a distância que escolheu e a paz que construiu agora funcionam como testemunho vivo do seu valor. Não há discurso que o outro possa fazer para minimizar a dor de perceber o quanto você valia. Cada dia sem sua presença é uma nova confirmação de que o que foi perdido não será substituído. E o mais cruel é que esse testemunho não precisa ser verbalizado. Ele se manifesta na sua tranquilidade, na sua evolução, na ausência de qualquer demonstração de rancor ou ressentimento. Sua serenidade é a prova definitiva de que o outro desperdiçou o que muitos desejariam ter. E não há sofrimento maior do que reconhecer tardiamente o valor do que se jogou fora. Agora, não há mais gritos, mensagens, pedidos ou justificativas capazes de atravessar o abismo criado. Tudo o que resta é o eco do silêncio. Um eco que reverbera dia após dia na mente de quem te perdeu. Porque o verdadeiro castigo não vem da sua ausência física, mas da sua ausência emocional. Um silêncio que grita eternamente dentro do arrependimento. Esse eco será companhia constante, lembrando diariamente o que foi perdido por negligência, orgulho e jogo emocional. Não há volta, não há nova chance, não há reconciliação. Apenas a amarga constatação de que você seguiu em frente. E que a versão de você que um dia existiu para o outro, acessível, entregue, vulnerável, morreu naquele silêncio firme, deixando apenas o vazio ensurdecedor como herança permanente. Curioso como o silêncio de alguém pode ser mais perturbador do que a sua presença. Você não grita, não reage, não confronta, mas continua existindo na mente de quem te perdeu. E quanto mais você permanece distante, mais sua ausência ocupa espaço. Não há como ignorar aquilo que deixou de ser acessível. O vazio que você deixou não é um simples espaço vazio. É um lembrete constante do que existia e não está mais ali.
O outro passa a conviver com uma presença invisível e incômoda. Enquanto tenta tocar a vida, percebe que cada pequena situação carrega a sua sombra. Aqueles momentos em que você reagiria, hoje são preenchidos apenas por um silêncio pesado. Sua ausência tornou-se a lembrança mais barulhenta, alimentando o tormento diário de quem não sabe mais como te alcançar. Quando alguém acredita que sempre terá acesso a você, não aprende a lidar com a sua ausência. E agora, diante do vácuo que ficou, o desespero começa a crescer. Não há substituições que preencham o espaço deixado por uma presença genuína. Pode tentar buscar novas conexões, distrações ou compensações, mas tudo parece pálido diante daquilo que perdeu. O vazio não é apenas a falta de contato, mas a ausência de significado. Nenhuma conversa nova tem o mesmo peso. Nenhum gesto novo gera o mesmo conforto. É a ausência do vínculo verdadeiro que não pode mais ser reconstruído. E quanto mais tenta preencher o espaço, mais a consciência da perda aumenta. Durante muito tempo, o outro sabia exatamente como conduzir o jogo. Uma provocação aqui, uma indiferença ali, e você voltava a buscar. Mas agora, esse ciclo foi quebrado de forma brutal. Não existe mais esse vai e vem emocional. Sua retirada não deixou portas entreabertas. Não há mais frestas. O ciclo se encerrou no momento em que você decidiu parar de ser manipulado. A ausência de suas antigas reações desmonta toda essa estratégia que o outro dominava. Agora, quem tentava te controlar não sabe mais o que fazer. A arma mais poderosa de um manipulador é a previsibilidade da vítima. E ao deixar de reagir, você destruiu essa previsibilidade. O controle emocional se rompeu, e quem antes comandava o jogo agora está perdido. Não há sofrimento maior do que perceber que o que foi perdido não retorna. Inicialmente, o outro acreditava que seu silêncio seria temporário, mais uma fase do ciclo. Mas, com o passar dos dias, a certeza de que você não voltará se solidifica. Não houve discussão final, não houve briga definitiva. Houve apenas o encerramento absoluto, o fim sem drama. Essa convicção de que não há mais retorno fere com precisão. Não há espaço para reconquista, nem argumento capaz de abrir novamente o acesso. A perda é total, não por orgulho, mas por maturidade. E essa é a punição mais dura. Saber que desta vez perdeu alguém de forma irreversível. Quem sempre controlou o tabuleiro emocional contava com suas reações como peças previsíveis. Cada provocação gerava um movimento. Cada afastamento forçava uma busca. Cada indiferença atraía sua atenção. Mas agora, o tabuleiro está vazio. As jogadas calculadas não produzem mais efeito. E o jogo mental perde totalmente o sentido. A ausência da sua reação não apenas quebra a dinâmica, mas desorienta. O outro não sabe mais o que fazer com o próprio arsenal de manipulações. As táticas antes eficazes agora se dissolvem diante do seu silêncio absoluto. Não há mais garantias nem espaço para ensaios de controle. Tudo o que resta é a confusão paralisante de quem percebe que o jogo acabou, mas continua tentando reviver as regras antigas. O manipulador emocional vive da previsibilidade do outro. Quando a sua indiferença se tornou genuína, a estrutura dele começou a ruir. Cada tentativa de retomar o controle, de acionar suas antigas vulnerabilidades, esbarra em um muro de serenidade que ele não consegue mais atravessar. A falência desse poder não é apenas um desconforto, é um colapso interno, porque o que sempre alimentou o ego do manipulador foi justamente a sua capacidade de provocar reações. Sem essa resposta, o outro fica à deriva, exposto à própria fragilidade. E quanto mais você permanece firme, mais visível se torna a dependência emocional que o outro tinha da sua antiga instabilidade. A mente de quem te feriu agora habita um labirinto de incertezas. Sem respostas claras, tudo vira suposição. Será que ele já não sente nada? Será que está com alguém? Será que me esqueceu por completo? Essas dúvidas são cruéis porque não oferecem conclusão. São perguntas que alimentam a ansiedade sem fim. Cada ausência de resposta gera novas teorias. E quanto mais o outro tenta decifrar seus silêncios, mais se perde. O tormento não está apenas no que não sabe, mas no que imagina.
A mente cria cenários, interpreta pequenos gestos, busca sinais onde não há nada. E essa confusão constante gera um desgaste emocional que lentamente o consome. O mais desesperador para quem sempre teve controle é perceber que, desta vez, não há nem mesmo uma chance de negociação. Sua ausência não é uma estratégia temporária, é um estado permanente. E quanto mais o outro observa sua calma inabalável, mais o próprio desespero cresce. Essa serenidade desconcerta porque elimina qualquer esperança de brecha emocional. Não há raiva visível, não há mágoa pública, não há movimentos impulsivos. Há apenas a tranquilidade serena de quem não se permite mais ser conduzido. E para o outro, não existe dor maior do que assistir você seguir em frente, inalcançável, enquanto ele se debate sozinho dentro de um colapso mental do qual não consegue sair. No início, sua paciência foi confundida com fraqueza. Cada gesto de compreensão, cada tentativa de manter o equilíbrio era interpretado como submissão. O outro acreditava que poderia te ferir repetidamente e que, mesmo assim, você continuaria ali, oferecendo novas chances. Mas então veio o silêncio. Não aquele silêncio impulsivo, mas o calculado, decidido, irrefutável. Esse silêncio não grita, não acusa, não justifica. Apenas existe. E justamente por ser tão sereno, tornou-se a arma mais devastadora. Enquanto antes você explicava, agora você apenas observa. Enquanto antes tentava argumentar, agora segue o próprio caminho sem dar margens. A ausência de palavras pesa mais do que qualquer discurso inflamado poderia pesar. Cada tentativa de cutucar sua estabilidade falha miseravelmente. O que antes era um ciclo previsível, provoca, espera sua reação, retoma o controle, foi desativado por completo. Não há mais alavancas emocionais a serem acionadas. Seu silêncio anula qualquer estratégia de manipulação. As provocações deixam de ser eficazes não porque você não as percebe, mas porque elas simplesmente perderam importância. O outro observa, tenta desencadear antigos impulsos, mas você já não oferece mais palco. E para quem sempre se alimentou da sua reação, essa indiferença absoluta é como uma asfixia lenta e dolorosa. Sem suas antigas respostas, a verdadeira fragilidade do outro fica exposta. Enquanto você mantinha o ciclo funcionando, ele podia disfarçar a própria insegurança por trás do controle que exercia sobre você. Agora, sem sua reação como sustentação, o ego do manipulador se desmancha. Essa exposição dói porque revela o que sempre existiu, mas estava camuflado. A insegurança daquele que só se sentia forte diante da sua vulnerabilidade. Sem o poder de afetar suas emoções, o manipulador não tem mais onde esconder a própria instabilidade. O silêncio o obriga a confrontar pela primeira vez sua real fragilidade emocional. Ignorar alguém com teatralidade ainda oferece migalhas de atenção, mas ignorar com naturalidade, como quem não precisa mais fazer esforço algum, é o golpe final. Sua ausência não carrega raiva nem mágoa visível. Ela simplesmente está, como um estado natural de quem decidiu priorizar a si mesmo. Para quem um dia foi o centro do seu mundo, perceber que agora você vive plenamente sem a mínima necessidade de relembrar o passado é insuportável. Não há nada mais doloroso para um controlador do que ser ignorado com calma, sem ressentimento, sem intenção de ferir. Porque esse tipo de silêncio não oferece sequer a satisfação de ser odiado. Apenas a certeza de que não importa mais. Durante muito tempo, quem te feriu caminhou com a confiança cega de que sempre teria o domínio da situação. Era fácil acreditar nisso enquanto você cedia, buscava diálogo, oferecia novas oportunidades. Essa aparente segurança alimentava o ego, reforçava a sensação de poder e mascarava a verdadeira dinâmica. A dependência do manipulador sobre a sua entrega emocional. Mas o erro fatal estava exatamente nessa leitura distorcida. Confundir sua paciência com submissão, sua compaixão com fraqueza, sua insistência com desespero. A ilusão de que bastava pouco para reconquistar sua atenção foi construída sobre uma visão rasa da sua verdadeira força. E quando o cenário mudou, a queda foi inevitável. O que o outro não previu
foi a força que você vinha lapidando silenciosamente, enquanto ainda suportava as manipulações. Cada decepção, cada humilhação, cada gesto frio absorvido foi, na verdade, matéria-prima para sua evolução. Enquanto o manipulador via apenas alguém frágil, você se fortalecia na profundidade do silêncio. E então, no momento certo, você parou. Não de forma explosiva, não em um ato teatral, mas com a frieza serena de quem não precisa mais lutar. Essa virada foi brutal para quem sempre acreditou estar à frente. A antiga vítima agora é inacessível. E a antiga sensação de superioridade virou desespero puro diante da nova realidade. Perdeu quem julgava dominar. O golpe mais duro não foi sua partida física, mas o fechamento total do acesso ao seu afeto. Durante o tempo em que o outro dominava o jogo, ele ainda contava com o conforto de saber que seu amor, sua atenção e sua entrega estavam ali, mesmo sob conflitos. Essa certeza sustentava o jogo. Agora perceber que não há mais nada disso é como ser arremessado no escuro. Não há mais carinho a ser resgatado, nem sinais de que você poderia abrir espaço novamente. O acesso, antes tão garantido, foi revogado sem aviso, e o outro assiste impotente à ausência do que um dia foi seu porto seguro emocional. A perda não é do relacionamento, é da possibilidade de ser importante novamente. O reconhecimento do seu valor chegou, mas tarde demais. Agora cada lembrança se transforma numa agulha. As conversas deixadas de lado, os gestos que foram ignorados, as oportunidades de cuidado desprezadas, tudo retorna com um peso novo, insuportável. O que parecia irrelevante virou tesouro perdido. E o mais cruel é saber que esse valor só pôde ser compreendido quando já não existe mais possibilidade de recuperação. O arrependimento se transforma em um fardo diário, porque não há pedido de desculpas que reconstrua o que foi destruído por orgulho e negligência. O preço de subestimar o coração errado não é só a perda, é a consciência amarga de que jamais terá uma segunda chance. Durante o tempo em que você insistia, o outro se alimentava de uma falsa convicção, a de que sempre teria você por perto, independentemente dos erros cometidos. Esse conforto ilusório fazia com que cada descaso, cada palavra dura e cada manipulação fossem tratados com indiferença. Afinal, na mente dele, você sempre voltaria. Essa sensação de domínio eterno é o maior veneno para quem nunca aprendeu a valorizar o que tinha. A certeza de posse cega o manipulador para a gravidade de suas atitudes. Ele não conseguia enxergar que, enquanto se achava no controle, você aprendia a silenciar, a se fortalecer e, sobretudo, a preparar sua saída definitiva. E então, sem aviso, a estrutura desabou. Não houve grandes discussões, não houve aquela última briga com lágrimas e acusações. Houve apenas o rompimento seco, frio e absoluto. O outro jamais esperou que o ponto final viria não com barulho, mas com a ausência total de retorno. O impacto do seu desaparecimento emocional foi devastador. De repente, aquele que acreditava ter todas as rédeas na mão se vê sem chão. Cada provocação que antes gerava uma reação, agora ecoa no vazio. O que era domínio se tornou desespero. E quanto mais o silêncio se prolonga, mais profundo fica o abismo que separa o manipulador da antiga vítima. O que alimentava o ego do outro não era o relacionamento em si, mas o seu sofrimento, suas tentativas de retorno, suas explicações. A sua vulnerabilidade pública era o que o mantinha no comando. Agora, essa fonte secou por completo. Não há mais mensagens para ler, nem olhares de dor, nem buscas por justificativa. Essa fome emocional é insaciável porque o que nutria o ego já não existe. Cada tentativa de despertar sua atenção é ignorada com naturalidade. Não como uma provocação, mas como uma escolha definitiva. O outro sente, pouco a pouco, que perdeu não apenas a relação, mas o alimento emocional que sustentava sua própria sensação de poder. O tempo passa e a realidade fica cada vez mais evidente. Você não vai voltar. Não há mais jogos emocionais, nem acenos velados, nem recaídas para serem exploradas. O desespero não nasce da ausência de diálogo, mas da certeza de que a oportunidade já foi enterrada. Esse desespero é silencioso, pois não há a quem recorrer.
Não há como refazer os passos, corrigir os erros ou tentar um último pedido de perdão. Tudo o que resta ao outro é conviver diariamente com a consciência de que jogou fora o que tinha de mais precioso. E agora só pode assistir de longe enquanto você segue livre, inteiro, sereno, inalcançável. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu gostei e, se puder, apoiar o canal clicando no valeu aqui do YouTube. E para eu saber que você ficou até o fim, comenta aqui embaixo a palavra imperturbável. Se você realmente quer transformar sua vida com o estoicismo e dar um passo a mais na sua evolução, não deixe de baixar o e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo, que está no link do comentário fixado. Com ele, você vai ter um guia completo para aplicar os ensinamentos estoicos no seu dia a dia. Não perca essa oportunidade. Clique no primeiro link do comentário fixado e comece agora mesmo a sua jornada de transformação.